Olá, boa noite, tudo bem? Como estamos? Andressa, Fabiana, boa noite. Daqui a pouco vamos começar a nossa live, né? Que vai ser Bárbara. Boa noite, Bárbara, tudo bem? Como vai? Hoje a live ela vai ser sobre os novos mercados para a advocacia previdenciária. Isso mesmo. Mandar um abraço aqui para a Bárbara que está aqui com a gente, para a Juliana, para a Fabiana, né? Hoje nós vamos estar com a doutora Gisele. Isso, lá do nosso querido sul do país. Raquel Cruz, Fabiana, ótimo. Sânia Souza, boa noite. Gente, vamos chamando as outras pessoas, vamos mandar aí por direct para cada uma delas. Olá, Irene. Irene mandou uma mensagem dizendo: poxa, hoje eu estava esperando que fosse no horário às 18h55. Hoje o horário é especial, viu, Irene? Hoje, na realidade, nós vamos, até por conta de questões de agenda, a gente fez essa live especial às 20 horas. Por conta da agenda da nossa querida amiga, doutora Gisele. Né? Vamos lá, pessoal, muito coração, vamos chamando o povo para estar aqui. Olá, Gisele, boa noite, tudo bem? Tudo. Vocês me ouvem bem? Opa, Tá funcionando? travou um pouco. Travou um pouquinho, Então, tá peraí. travando. Quer entrar, quer sair? Agora melhorou. Olha, esse povo, tá Não, não, vou vendo? só Isso trocar a aí já internet para são, ver. tá. Esses já são os tempos de sessão telepresencial, de pandemia. Então, todo mundo em casa tem vários, né? Quem está advogando e fazendo sessões telepresenciais tem que ter pelo menos os dois provedores, né? Fora o É. 4G. Aham. Para É sempre, bem isso. para sempre ter Para um plano B, né? para dar tudo certo, né? Porque senão a gente acaba sem conseguir falar, né? Porque o problema é esse. A gente fica sem voz aí, né? Sem espaço de fala. Sem espaço de fala, exatamente. Não, Gisele, e assim, mas até bacana isso, eu não sei como é que está nos outros, eu acompanho mais os tribunais superiores, né? Mas eu tenho visto muitos tribunais superiores bem, vamos dizer assim, compreensivos com todos esses tipos de problema, né? E eu vejo às vezes, quando o advogado está na sessão e tem um problema, falha, tem uma coisa, eles sempre oportunizam, né? Poxa, olha, saia, se desconecte, a gente suspende o julgamento, volta. Eu não sei como você está vendo aí mais no TRF, em outras localizações. Aqui tem corrido tudo bem. A gente teve alguns problemas, porque a gente teve dois ciclones em 2 semanas seguidas aqui na quarta região. E nos dias do ciclone, a gente teve notícias de advogados, na verdade, que não conseguiram nem avisar que não iam conseguir estar presentes, porque não foi aquela história da internet que caiu, foi que o ciclone derrubou ah, poste, né? E cortou a internet, cortou luz de muito colega. Teve até algumas imagens, fotos de desembargador fazendo a votação no computador com a No bateria, escuro, né? né? Isso, isso. Na internet do celular e com a luz de vela do lado. Então, são novos tempos. Mas, em regra, pelo menos na Justiça Federal e acredito também na Justiça Estadual aqui, a gente não tem tido muito problema, não. A gente teve algumas notícias de colegas que estão tendo problemas mais na Justiça do Trabalho, com relação principalmente a dificuldade das partes serem ouvidas, das testemunhas, pedir para adiar a audiência, né? Não querer fazer audiência de instrução, mas com relação aos julgamentos de segundo grau, eu acho que a coisa está mais tranquila. Eu acho que o que se eventualmente a gente está tendo problema é mais na questão de primeiro grau, de audiência, né? Porque assim, o Uhum. advogado, de uma forma ou de outra, a gente está se adaptando, né? É, não, com E, certeza. e a Mas a gente gente tem já começou começando, né? A E a gente gente, nem. então, já pulamos, né? Mas o advogado eu acho que se adapta mais fácil. Eu acho que o problema maior acaba sendo muitas vezes para as partes e para as testemunhas quando é um ato que delas depende. Então, os julgamentos de segundo grau ou até de tribunal superior,
estão mais tranquilos, a meu ver, apesar de que esses problemas na internet a gente tem sempre, né? Mas eles suspendem julgamento, às vezes se o advogado não consegue falar, eles estão tendo paciência também, às vezes mais paciência do que eles tinham ao vivo, né? Com certeza. Eu acho que a coisa tem funcionado. Ai, que bom. Mas, gente, olha, boa noite a todos. Mandar um abraço aqui e ao João Galarini, né? João Galarini, o doutor João Galarini, que está agradecendo aí pelo bônus para adquirir o livro do professor Savares. Porque ontem, Gisele, o professor Savares esteve aqui conosco, fez uma live maravilhosa, foi muito bacana. Ele é muito E bom mesmo. ele é ótimo. E no final a gente acabou dando um cupom de desconto para o novo livro dele, né, a segunda edição, que está quentíssima, acabou de sair, né, em que a gente está dando 15% de desconto até o final dessa semana, até domingo, né? Se você utilizar lá o cupom WB Eu Sigo, você vai ter 15% de desconto e frete grátis. Olha que legal. Mas, Que gente, legal. vocês sabem que toda quarta e quinta o nosso horário padrão é às 18h55, mas como a nossa convidada hoje é especialíssima e tem uma agenda cheíssima, e a gente não poderia deixar de conversar com ela, foi um espaço que a gente encontrou, então hoje nós estamos numa versão extra, às 20 horas. Né? Mas nosso WB convida sempre com uma pessoa do direito, alguém que vai trazer informações novas, informações interessantes para a gente bater esse papo aqui às quartas e às quintas-feiras, às 18h55. E hoje eu tenho o prazer imenso de estar com a Gisele, que eu não vou, Gisele, correr o risco de errar a pronúncia do seu nome. Então, eu vou falar só Gisele. Depois você Combinado. me ensina direitinho como é que fala. Né? Cravo em Combinado. xixi. Não sei se é assim. Crave xixi. Crave Crave xixi. xixi. Crave xixi. Pronto, olha lá. Xixi. Ó, xixi. Crave xixi. Ótimo. Gisele Crave xixi. Ótimo. Que estamos aqui com ela hoje, que é, na realidade, um grande expoente do direito previdenciário nacional, que vocês conhecem, tem um notório saber, é presidente de comissão, já foi várias vezes, vários cargos, que aí eu não vou nem falar tudo, vou deixar para que ela se apresente para os poucos que não a conhecem, que ela se apresente para nós. Gisele, muito obrigado pela presença, boa noite, suas primeiras palavras. Muito obrigada, Washington, por me receber, né? Por abrir esse espaço de diálogo. Eu acho que é muito importante, assim, todos os colegas que estão dedicados a compartilhar conhecimento nesse momento, né? Que participam com você das quartas e quintas-feiras, trazendo novidades, trazendo atualidades, trazendo novas interpretações de todas essas reformas que a gente está tendo, né? Então, eu me chamo Gisele Cravichin, eu nem vou entrar muito na questão, né, de cargo, essas coisas, mas assim, procuro, né, ter uma história de trabalho em favor do direito previdenciário. É a isso que eu me dedico, é a minha paixão, assim. Sou muito feliz de trabalhar com direito previdenciário, sou advogada. E desde do primeiro dia da primeira aula que eu tive, primeiro dia de aula da faculdade, eu já entrei num escritório que trabalhava com direito previdenciário. Então, desde 98, eu estou envolvida na área, acompanhei algumas reformas já, né? E gosto muito de estudar a matéria. Eu acho que a gente não pode dizer que tem tédio no direito previdenciário, porque a gente está sempre com Não. uma novidade, não tem, está sempre estudando, né? A gente aprende a gostar dos reflexos matemáticos, não é nem gostar de matemática, né? Mas é gostar de números, é gostar de fazer cálculo, porque eu não sou tão boa assim na matemática de cabeça, mas eu sou ótima com uma planilha do Excel, né? Então, a gente tem, o previdenciarista não pode fugir de cálculo, eu acho que isso também é uma coisa que eu gosto muito, a parte de revisões, de concretização dos direitos através da efetivação mesmo do cálculo, né, do benefício. Eu quero então de novo agradecer você por me receber. E o tema da live é muito interessante, né? Que são os novos mercados, assim. Então, a gente vai ter bastante coisa para falar hoje. Eu estou bem animada.
Oh, que coisa boa. Ótimo. Não, mas olha, ela não falou, mas eu vou falar, né? E até depois a gente vai colocar o link aqui. Dentre as milhões de coisas que Gisele faz, tem o Notório Saber, que é um canto muito bacana, que você tem cursos das diversas áreas do direito. Inclusive está com um congresso agora online, que vai acontecer agora em setembro, que eu, obrigado agora na frente de todo mundo pelo convite de participar desse congresso. E nós vamos depois até colocar aqui o link do congresso para você se inscrever, é bem interessante. E tem vários cursos. E não sei, viu, Gisele, como que você consegue ter curso de tão boa qualidade, com gente tão boa naqueles preços que você pratica. Depois você me ensina, tá? O bom desse mercado online é que é isso, né? Facilitou um pouco a questão de as pessoas poderem fazer das suas casas, né? Não ter a locomoção, a despesa do local. A gente tem algumas despesas, mas a gente consegue fazer um preço mais acessível, principalmente para os colegas que a gente sabe que foram afetados, né? A pandemia está afetando todo mundo, alguns de uma maneira mais firme, outros de uma maneira mais suave. A gente vem sendo afetado desde o ano passado com a reforma, mas eu até acho que a advocacia previdenciária está crescendo, né? Apesar de todos esses obstáculos e de todas essas peculiaridades do que a gente vem passando, se você for olhar, muitos de nós tiveram um aumento de demanda já desde o ano passado em razão das mudanças das normas. Agora o INSS está fechado, as pessoas não têm mais informação, né? Então elas estão recorrendo cada vez mais à advocacia e eu acho que isso é muito legal. E o espaço ali do notório é exatamente isso. Ele surgiu, acho que vai fazer uns 3 anos, surgiu com a ideia de abrir um espaço para que quem queira ensinar pudesse fazer isso de uma forma tranquila, né, online, e pudesse alcançar cada vez mais as pessoas que estão também procurando conhecimento. Então, a ideia lá são cursos de não muito custo, né, um custo mais reduzido, e também de tempos, cursos bem voltados à prática. Então, não são cursos longos, são cursos objetivos, práticos. Então, você vai passar ali 2, 3 horas estudando um ponto, uma revisão, um benefício, e não são cursos só de direito previdenciário, nem o congresso é só de direito previdenciário, é de todas as áreas, né? Então tem família, civil, processo, penal, marketing, diversas áreas de interesse, porque a gente sabe que o advogado hoje também é multitasking, né? Ele faz várias coisas, ele já é também um influencer, ele já está na internet, ele está fazendo marketing, ele está cuidando de várias áreas do escritório dele, e também os clientes nos chegam com demandas diversas, né? Então os escritórios muitas vezes têm que diversificar as áreas de atuação. Mas, de Com novo, muito certeza. obrigada por ter aceito o convite, né? Vai ser uma honra poder também te ouvir nesse congresso. E a ideia é isso, é dar espaço para todo mundo poder falar e para quem quer aprender também ter um acesso facilitado às informações. A Raquel está perguntando se tem cursos sobre cálculos, e tem cursos sobre cálculos previdenciários, sim. Então acessa lá, notoriosaber.com.br, ou então no próprio Instagram aqui. Se você clicar aqui, gente, no canto esquerdo superior, tem duas carinhas. A cara da Gisele e a minha cara, tá? Quem segue a Gisele e não me segue ainda, é só clicar no meu rosto, e aí você vai na minha página, você nem sai da live. Você vai lá e volta. Da mesma forma, quem me segue não segue ainda a Gisele, é do mesmo jeito, é só clicar no rostinho dela e aí você vai lá e volta. E o que é que acontece? Lá na Gisele tem o Notório Saber, tem todos os links do Notório Saber, inclusive do Congresso também, você entra e vê. Agora, você começou já na nossa live. Por quê? Porque você começou a falar sobre hoje o advogado ele tem de ser multitask. Hoje, o advogado tem de ter uma visão interdisciplinar, não só nos diversos ramos do direito, mas nos diversos ramos do conhecimento. E aí, Gisele, como é que você vê isso? Isso, por alguns, pode ser uma grande dificuldade, para outros, pode ser uma grande ameaça, para outros, pode ser uma grande oportunidade. O que é que você falaria para as pessoas que nos seguem sobre isso? Então, Aston, eu sou uma pessoa, eu costumo, né, procuro ter uma visão positiva das coisas que acontecem, né, daquilo que aparece na vida, digamos assim.
E eu sempre acho que as coisas vêm para nos trazerem oportunidades. Então, a gente está passando por um momento de transformação. Vai se dar melhor, né? Vai evoluir, vai crescer neste momento e se preparar para o futuro, para a nova previdência, né? Para esse novo normal, aquela pessoa que conseguir se adaptar. E se adaptar envolve diversas coisas. Envolve você estudar, né? Envolve você abrir um pouco a mente para as novas coisas. A gente não pode ficar muito focado naquilo, mas eu sempre fiz assim, mas eu gosto assim porque era assim que eu conhecia. A gente vai ter que sair um pouco, né, daquilo, da nossa zona de conforto e começar a ampliar não só e não necessariamente as nossas áreas de atuação, porque você pode, na verdade, criar estratégias de fidelização dos seus clientes, até de recuperação da sua base cadastral. Você pode decidir que o teu escritório talvez deva ampliar. Eu já faço previdenciário, mas eu vou fazer também a parte de custeio, a parte de planejamento. Eu vou focar mais na questão administrativa, porque dá um retorno mais rápido, as pessoas estão tendo muita demanda. Pode ser também que você perceba, não, eu vou começar a fazer a questão também de direito de família, porque o meu cliente tem essa parte, eu quero fazer a parte também de herança, eu quero fazer a parte testamentária. Então, você tem que estudar o seu mercado local onde você está inserido e também as coisas que você gosta, né? Então, eu acho assim, a gente tem que ver esse momento como uma oportunidade, até para que a gente possa passar por ele de uma maneira mais tranquila, focar mais na solução e menos no problema, né? Então, assim, pensar mais naquilo que a gente pode fazer para solucionar. Tem coisas que não tem solução, mas talvez tenham estratégias para você lidar melhor com isso. Então, a gente não tem solução para a Covid no momento, né? Mas você vai criar estratégias para lidar com isso. Então, como que vai ser a rotina do seu escritório? Quem que vai todo dia? Quem que não vai? Vai estar fechado? Todo mundo vai trabalhar de casa? Você vai levar os computadores do seu escritório para a casa dos seus colaboradores e para sua casa? Você vai deixar lá e eles vão usar os seus notebooks? Enfim, a gente vai criando estratégias para lidar com tudo isso, né? E a mesma coisa na nossa atuação profissional. Qual vai ser a sua estratégia agora? Você precisa de mais clientes? Você está dando conta dos clientes que você tem? Ou você vai focar nesse momento de organizar o seu cadastro, de organizar, de dar conta de todas as ações que estavam acumuladas, talvez pela demanda, né, que você teve antes da pandemia? Então, assim, vai muito de cada um interpretar a sua realidade, mas focar na solução, não no problema. Quais são as estratégias que você tem para lidar com eventuais obstáculos e também com oportunidades que estão surgindo? A gente tem uma evolução muito grande com relação às ferramentas de trabalho. A gente teve, em questão de poucos meses, uma ampliação muito grande da atuação online. A gente acabou de falar da sustentação oral, né? Das formas, eram projetos que muitos tribunais e que alguns juízes, né, vinham fomentando e que a advocacia também, às vezes, vinha pleiteando. Em diversas áreas, por exemplo, no penal, que eles estão querendo o atendimento por videoconferência com os presos, né? Então, tudo isso está ampliando por uma necessidade. Muito disso vai ficar depois. Então, a gente tem que ir se adaptando e criando formas de trabalho e até vendo... o cliente hoje ele está muito mais receptivo para ser atendido online. Para utilizar um WhatsApp, um Telegram, né? Então, assim, qual é a forma de comunicação que você tem com o teu cliente? Será que você está oferecendo para ele? Então, quem sabe faça um relatório do processo que ele tem e mande por WhatsApp, ou mande pelo Telegram, ou mande por e-mail. Inicie de forma proativa esse seu canal com o cliente. Fidelize o seu cliente por esse feedback que você dá de vez em quando da ação que ele tem. Porque, às vezes, a ação previdenciária a gente sabe que demora muito, né, Washington? Então, assim, às vezes o cliente tem uma ação que está 4 anos parada porque o STF suspendeu. Então, conversa com esse cliente, né? Ele, quem sabe, ele tem um outro problema que ele possa entrar em contato com você e daí você faz um novo contrato com ele, né? Quem sabe ele tem uma outra dúvida, ou a mulher dele, ou a filha, ou... enfim. Tem muita coisa a fazer, né? Com certeza. E aí, Gisele, me permita, na realidade você acabou abrindo o leque, até porque minha pergunta realmente foi
aberta, tinha que realmente abrir o leque. Mas, assim, alguns pontos que são interessantes a gente pontuar. Mas antes até de pontuar, enquanto você estava falando, eu perguntei para a turma aqui de onde eles estavam nos assistindo. E a coisa mais linda do mundo, nós temos gente do Amapá, nós temos gente de Santa Catarina, do oeste de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, Brasília, Ceará, Porto Alegre, né, já falei, e Tocantins. Foram os que eu vi aqui. São Paulo e Minas, desculpa, gente, São Paulo e Minas, tinha muita gente de Minas. E aí, um ponto que a gente tem só para destacar disso que você falou, primeiro, olha, você tem de ter a tua posição, o que é que você quer fazer, né? Você falou com muita propriedade. Na realidade, quando você diz, olha, poxa, o que é que você pretende? Que área você vai atacar? E se você vai atacar outras áreas diferentes, né? E aí, nesse aspecto, nesses dias até, nas nossas palestras, aulas e coisa, olha, Porto Velho, Rondônia, olha, o norte bem presente aqui, Maranhão. né? Maranhão, Curitiba, ótimo. Mas aí, Gisele, o que é que acontece? Ah, o direito previdenciário já está ficando tão amplo que, francamente, eu estou tirando até dos meus currículos especialista em direito previdenciário. Eu vou começar a colocar especialista no meu ramo, em recurso administrativo, em processo administrativo, porque é tanta coisa que não dá. E ainda você buscar outras áreas. Então, eu vejo muito e tenho dito sempre, olha, se especialize em uma determinada área e busque ter uma noção das demais, né? É o que eu brinco às vezes, para você ultrapassar as 3 perguntas básicas, você tem que ultrapassar as 3 perguntas básicas, até para identificar o problema, e faça parcerias. Porque é aquela história, o mesmo problema que nós no previdenciário temos, a pessoa do civil tem, com trocentas mil áreas que o civil tem. Né? A pessoa do penal, ela recebe gente que tem uma dúvida previdenciária. A pessoa do civil recebe gente que tem uma dúvida previdenciária. Você recebe gente que tem uma dúvida trabalhista. Você recebe gente que tem uma dúvida criminal. Né? Então, por que não, né, na realidade, você buscar essa linha de ter parcerias com outros escritórios? E aí, também eu fiz uma pergunta aqui para o pessoal, se você faz parcerias com outros escritórios, diga sim ou não, né? E ótimo, obrigado, gente, vocês estão participando bem aí, sempre antenados, né? E ficou meio a meio aí, né? Um pouco mais para quem faz parceria. Você, Gisele, faz parceria no seu escritório? Fazemos, sim, parceria. Inclusive, muitos colegas na parte de recurso encaminham processos. Tem muitos colegas de outras áreas, trabalhista, tributário, que encaminham os clientes para o escritório, né? Então, a gente trabalha, a gente cuida da ação, eles fazem a indicação do cliente. E também uma coisa que eu percebo que escritórios a longo prazo, né, costumam ter uma efetividade na atuação, quando dentro do mesmo escritório, às vezes você tem colegas, pode fazer uma parceria interna também, né? Você Isso, gosta isso. você gosta de fazer pensão por morte, a outra pessoa gosta de fazer revisão, e a outra gosta de fazer servidor público. Quem sabe a parceria não só externa, mas uma parceria, uma colaboração interna também, né? Dentro do escritório, você ir se especializando, e ali no nosso escritório é assim, cada uma, né? E a cada 6 meses a gente faz um planejamento individual e de gestão do escritório. Então, o individual o que você pretende fazer nesse próximo semestre? Quais são as áreas que você quer atuar? Quais ações você quer investir mais? Então, você acha que essa ação está sendo boa? Quais ações talvez você esteja repensando e daí você não queira mais atender clientes naquela área? Não, claro, deixar de cuidar das ações que você já tem, mas isso aqui eu quero focar em tais ações. Quantas ações você quer ajuizar por mês? Qual o valor que você pretende receber por mês naquele semestre? Daí você cria as metas, faz um planejamento e cria estratégias para poder colocar aquilo em prática. Isso é legal também dentro de uma estrutura. A gente sabe que colegas
que residem e trabalham no interior, às vezes fazem mais o que a gente chama de clínica geral. Ele atende o cliente que chega, né? Mas talvez valha ele pensar com algum colega daquele mesmo local que possa trabalhar com ele. Então, ele vai cuidar do trabalhista, o outro vai cuidar do previdenciário, o outro vai cuidar do civil, o outro vai cuidar do penal. Então, criando parcerias tanto externas, de indicar para um colega que você saiba que tenha qualidade, quanto às vezes criar grupos de trabalho, né? Criar um escritório de trabalho onde eles possam seguir atendendo o cliente de forma ampla. Então, o cliente entra na estrutura e ele é atendido por vários colegas, cada um na sua área, mas com bastante responsabilidade e especialização de cada um que está trabalhando, relacionado Então, à sua área que mais gosta, né? isso. Então, gente, olha, a gente já começou a primeira parte aqui com 3 grandes pontos. Primeiro, você tem de ter uma visão geral e tem que realmente buscar ter conhecimentos não só do direito, mas conhecimentos de outros ramos do direito e outras áreas. Lógico, gente, é aquela história. Você verticaliza em um ponto para você ser o cara naquele, ou a cara naquele tema, né? E nos outros você tem uma noção. É aquela história. É um palmozinho de profundidade para você poder transitar na linha. Segundo ponto muito interessante, busque parcerias internas, parcerias externas. Né? A Gisele até falou, pensando, você do interior, que tem ali, atua na clínica geral. Mas veja, olhe, às vezes um grande escritório da capital precisa de um ponto no interior que você pode remotamente atuar para esse escritório e vice-versa. Às vezes você pode fazer uma parceria, você no interior, com um grande escritório ou com um médio escritório ou com um escritório na capital onde venha a ser. Né? Nós estamos hoje ultra conectados. Você está em Santa Catarina, nessa terra maravilhosa, linda, né? Em Florianópolis mesmo, Gisele? Isso, Floripa. Né? Em Floripa, essa terra linda, maravilhosa, que eu tô com saudade, faz tempo que eu não vou aí, hein? Muito. Tem que vir Eu, de, visitar. eu, de, eu deixei a minha fortaleza, estou aqui em Brasília, nesse clima maluco que de manhã dá 7 graus, depois passa para 32 e agora já está voltando de novo para 9, 10 graus, e aí o nariz não aguenta de jeito nenhum. Mas veja, não importa, nós estamos ultraconectados. E um outro aspecto interessante aí, né, eu até perguntei aqui quais são os ramos, quais são as áreas. E aí, você, dos ramos e das áreas, das oportunidades, o que você vê de oportunidade? Eu vi gente aqui falando que está na linha do auxílio acidente, no auxílio doença, na aposentadoria sedentária. Eu vi pessoas falando mais fortemente que estão com a parte de cálculo, olha que legal, fazendo cálculo e planejamento previdenciário. Eu vi algumas pessoas, né, na realidade, dizendo que estão numa clínica geral, revisões gerais. Né? E aí, dentro do direito previdenciário, né, no nosso mercado previdenciário, o que é que você acha que é a bola da vez? Ou quais são as bolas da vez? Olha, desde o ano passado, eu acho que o planejamento previdenciário cresceu muito. As pessoas têm dúvida de quando que eu vou me aposentar e elas começaram a se preocupar com o direito previdenciário futuro. Então, o planejamento previdenciário, inclusive para aquele que não só... Eu lembro desde o ano passado e antes da reforma, né, algumas perguntas dizendo, meu filho tem 16 anos, vale a pena eu começar a pagar para ele, sim ou não, né? Então, assim, perguntas relacionadas a pessoas que estavam entrando no mercado de trabalho, a pessoas que estavam no meio. Vale a pena eu continuar pagando assim? Será que vale a pena eu fazer previdência complementar, né? Então, assim, o planejamento previdenciário e você ter uma noção de regimes ali e de valores, você conseguir simular benefícios ainda que futuros, né? Para a pessoa ter uma noção de quanto vale a pena pagar, mais ou menos qual é a expectativa que ela vai ter de benefício, eu acho que isso é um filão. Previdência complementar, tanto de servidor, né, a pública quanto a privada, vai crescer muito, porque a gente viu um movimento grande de desqualificação dos regimes públicos, né? O próprio governo fazendo essa campanha de que a coisa é complicada, que não tem como pagar todo mundo, que vai quebrar, né?
Então, a Previdência Complementar já cresceu no ano passado e continua crescendo. Então, fazer consultoria e planejamento que envolvam uma análise não só do benefício previdenciário público, mas também do que vale a pena fazer em Previdência Complementar. Acredito também que a questão do direito previdenciário empresarial também é uma área que tem crescido muito, né, Washington? Quem trabalha junto às empresas, o planejamento também previdenciário das empresas. A questão de custeio, eu já entendo envolvida no planejamento previdenciário ali, né? Das contribuições, a organização também dessas contribuições e do custeio, tanto do segurado quanto o custeio da Seguridade Social, envolvendo as empresas como um todo. Então, eu acho que são áreas que vão crescer e vão continuar a crescer bastante, né? Com certeza. Agora é a primeira linha. O passo inicial, e aí, voltando lá no início, quando você comentando a tua experiência, que você divide com as pessoas por áreas, e aí cada um faz seu planejamento. O primeiro ponto é você conhecer o teu mercado e escolher o teu nicho de atuação. Esse é o primeiro ponto que você tem de ter. Porque assim, gente, quem quer tudo não tem nada. Quem é bom em tudo, eu me lembro, Gisele, quando eu fui coordenador muito tempo de cursos de pós-graduação, sou até hoje, né, mas vinculado de maneira permanente a instituições, e eu me lembro às vezes quando eu chegava o professor e um professor dizia, não, você vai dar aula de quê? Não, eu posso dar aula de direito, eu posso dar aula de empresarial, eu posso dar aula de civil, eu posso dar aula de tributário, e assim, dependendo, eu posso dar aula de trabalho. Desculpa, meu amigo, né? Quem quer ser bom em tudo não é bom em nada. Né? Então, assim, não adianta. Tá? Então, assim, qual é o grande ponto? Primeira coisa, você tem que conhecer o teu mercado. O teu mercado é um mercado de pessoa física? O teu público é um público pessoa física? O teu público é um público pessoa física, alta renda, ou um público pessoa física de varejo, mais de baixa e média renda? Esse é um ponto. Ele é um público mais alta renda, então de repente eu posso pensar na realidade em estruturar uma linha de planejamento previdenciário mais profundo. Porque, gente, não vamos nos iludir. Você vai falar de planejamento previdenciário para quem ganha 2 salários mínimos? Esquece. Salário mínimo? Né? Não, eu ainda fui ousado, eu ainda falei 2, né? 2 salários mínimos. Né? Você esquece, o cara vai rir na tua cara. Então, assim, aquela pessoa, se o teu mercado é aquela pessoa de baixa renda, de um salário mínimo, varejo, o que é que você vai ter de especializar? Vai ter que especializar em cadastro de CNIS, reconhecimento de vínculo, em reconhecimento, auxílio-doença, nesse tipo de situação. Washington, mas não, eu tenho aqui um nicho que eu posso atuar mais especificamente, que é uma turma de média renda, ou preste atenção nos jovens. O planejamento previdenciário a gente tem feito muito para pessoas que já estão perto de aposentar. Cara, por que nós não estamos nas escolas conversando com essa meninada? Eu tenho filhos trigêmeos, Gisele. Eu tenho trigêmeos, são 2 meninas e um menino. Eles estão com 17 anos. Parabéns. Tá? Eles estão com 17 anos. Essa meninada, ela está ávida para ganhar dinheiro, ela está ávida para... E precisa de alguém para falar sobre planejamento financeiro e previdenciário para elas. E planejamento financeiro e previdenciário não significa necessariamente INSS, não significa necessariamente previdência complementar. Eu tenho outros leques que eu posso conversar com essas pessoas. Então, veja, olha, você falou, né, eu tô pontuando, assim, só fechando esses pontos que tu levantaste, maravilhosos. O outro, advocacia previdenciária empresarial. Lindo, virou moda agora. Todo mundo, né, tá dizendo, eu sou advogado previdenciário empresarial. É chique, né? É um nome bonito. É bonito, né? Pô, imagina no cartão colocar assim, advogado previdenciário empresarial. É chique, né? Eu passei por esse mesmo ponto na época que todo mundo estava dizendo que fazia advocacia empresarial.
né? O cara era empresarialista. Aí você ia discutir direito empresarial com ele não sabia nada, né? Ele, na realidade, ele era um clínico geral de PJ. Ele não era um advogado empresarial. Mas, assim, é o teu mercado? Você tem gente, você tem empresas de médio porte, ou empresas em escala, mesmo que sejam micro e pequenas empresas, mas que têm escala para você fazer esse tipo de atuação? Você quer, você tem acesso, então é um mercado interessante. Então, o primeiro ponto disso é, os três mercados são ótimos e eu queria, Gisele, na realidade, a gente conversar um pouquinho de cada um deles. Sobre o mercado do planejamento previdenciário, né, e as oportunidades, sobre o mercado e as oportunidades para a previdência complementar e para a advocacia empresarial. E aí eu começo com uma provocação, né? Planejamento previdenciário. Eu tenho visto tanta gente que que se diz fazer planejamento previdenciário e a pessoa não abre uma planilha, não faz uma simulação. Mal e porcamente faz a contagem do tempo e um cálculozinho do valor possível da renda mensal inicial. Isso é planejamento previdenciário? Não, não é. Primeiro que assim, previdenciário, a gente tem que entender que previdência é também um planejamento de investimento. Quanto você vai pagar e quanto você vai receber. Talvez, né? Porque muitos desses planejamentos envolvem pessoas que podem optar por pagar certos valores e receber outros valores. Qual é o melhor custo-benefício de cada sistema? Por exemplo, no INSS, a minha interpretação pessoal, e daí cada um faz a sua, mas a minha interpretação pessoal é que o melhor custo-benefício do regime geral é o salário mínimo. Se a pessoa puder escolher quanto que ela menos vai pagar e mais vai receber, inclusive reajustes, né? O melhor custo-benefício do regime geral é o salário mínimo. E daí esse dinheiro extra, se ela fizer um bom planejamento, ela vai poder investir numa previdência complementar, ou num fundo, ou num tesouro direto, enfim. Você tem que entender um pouco de investimento, não precisa ser expert, mas você tem que entender um pouco de mercado também, né? De investimento, porque o que você paga para a previdência, às vezes, pode ser planejado de forma ética e legal, né? De remanejar esse investimento na previdência pública, às vezes para uma previdência complementar, ou às vezes até dividir em previdência complementar e um investimento externo, né? E o planejamento previdenciário envolve também, a pessoa pode se aposentar. Você foca na ideia de que ela tem que cumprir os requisitos, ok, mas é o melhor benefício que ela vai ter? Não, o valor melhora daqui a 5 anos, mas quanto tempo ela vai deixar de receber? Quanto benefício ela deixa de receber para se aposentar daqui a 5 anos e quanto aumenta o valor? Você fez a comparação, se não vale ela começar agora, talvez guardar esse dinheiro e os juros que ela vai receber desse benefício, se ela não usar, é maior do que a diferença que ela vai receber lá no final, né, após esses 5 anos, do que a diferença mensal que ela iria receber. Então, o planejamento previdenciário não é só focar em identificar quando a pessoa vai cumprir os requisitos, mas quando é o melhor momento de iniciar o benefício e qual a melhor forma de contribuir até lá para que a pessoa possa ter o melhor retorno financeiro desse pagamento que ela vai efetuar. E eu não estou falando aqui de deixar de contribuir indevidamente, né? De ilegalmente deixar, então a pessoa é contribuinte obrigatório e vai se colocar lá, vai deixar. Não, é planejar dentro do que a lei determina. Eu costumo dizer em sala sempre, né, e principalmente pós-reforma da Previdência, emenda 103, antigamente você dizia quando a pessoa vai se aposentar. Hoje você tem que dizer como ela vai se aposentar. Não é o quando. O quando deixou de ser a grande pergunta. A questão é o como. Porque às vezes você pode se aposentar antes e ter um rendimento, entre aspas, menor, mas na hora que você calcula o custo de oportunidade disso,
ele vai ser muito maior. É como você acabou de dizer, né, Gisele? E nessa tua simplicidade, nessa tua tranquilidade, né? Ela vai com essa vozinha calma dela e vai passando tudo, né? É uma maravilha. Mas assim, qual é o grande ponto na realidade? É, às vezes eu receber um valor menor agora é muito mais interessante do que eu esperar 4, 5 anos para receber 15, 20% a mais. Pô, Washington, como é que eu calculo isso? Existe cálculos para isso. Existe uma coisa que se chama custo de oportunidade, existe uma coisa que se chama taxa interna de retorno, que você vai calcular, você vai trazer o valor futuro ao que a gente chama de valor presente líquido, vai calcular aqui quanto ele ganharia, vai calcular o fluxo de caixa. Então, gente, isso não é para amador. Tá? Ah, Washington, mas eu quero trabalhar com isso e não tenho todo esse conhecimento. Aí eu vou voltar mais uma vez à história. Busca uma parceria. Não adianta, todos nós não vamos nos transformar em Masters Business Administration em finanças. Nós não vamos. Né? De um dia para o outro, com certeza não. Mas tem gente com isso? Tem. Você pode ser a pessoa que vai fazer o quê? Que você tem a inteligência da coisa. Você sabe o que é necessário, mas você não precisa necessariamente ir lá para a fórmula por bit and byte. Você pode, na realidade, ter alguém que dentro das premissas que você defina, te calcule as lógicas, te calcule os cenários possíveis. Né? Mas ótimo, Gisele, você falar isso sobre essa questão do planejamento, que é uma coisa, gente, é um grande mercado. Mas assim, embora seja um grande mercado, é um mercado que me preocupa muito, sabe, Gisele? Das pessoas se arvorarem nele e acabarem, vamos dizer assim, manchando a grandeza do planejamento previdenciário. Então, é um ótimo mercado, mas se prepare para esse mercado. Né? Busque parceria, busque linha. Eu me preocupo com use cálculo, né? Tipo, use números. O planejamento previdenciário envolve simulações. Gente, fazer contagem de tempo à mão, não, né? Existe planilha, daí eu já cito, tem uma planilha da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, inclusive tem várias que são ótimas. Ela não está atualizada com a reforma, a média da reforma, mas daí existem outras planilhas que estão, e acredito que em breve vai estar a da Justiça Federal do Rio Grande do Sul. Mas a questão de tempo, dos benefícios anteriores, a evolução da RMA, o fator previdenciário, são cálculos que ela faz gratuitamente. Entra ali no site, clica em cálculos judiciais e você vai ter acesso a um monte de cálculos gratuitos, né? Inclusive cálculos cíveis, enfim. Então, assim, você tem que começar a aprender, né? E a escolher as suas ferramentas aqui. Então, existem programas disponíveis para isso, e até, acho que foi na aula de ontem, que eu fiz com o João Lázari, a gente estava conversando e perguntando qual o programa que você usa, né? Na verdade, hoje eu estou usando 3 programas, porque como a reforma, né? E eles também estão se adaptando, o próprio INSS não tem ainda um programa efetivo, né? O sistema deles também está sendo construído. Eu tenho usado 3 para fazer as comparações. Então, a gente faz o cálculo. O tempo é o mais tranquilo, né? O problema está nos resultados dos benefícios, nas simulações futuras. Então, a gente faz 3, compara, daí faz um pouco ali também a lógica, né? A verificação à mão. Mas a gente tem que começar. São ferramentas importantes, as planilhas e os cálculos e os programas de cálculo. Você tem que ter algum da sua confiança, 1 ou 2, ou enfim. E eu recomendo acompanhar os da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, porque são gratuitos e não estão no momento atualizados com a reforma, mas até ali está tudo funcionando 100%. Então, e o tempo... Eu tenho que, até como diretor do IEPREV, eu tenho que fazer o meu comercial. Né? A nossa ferramenta de cálculo, né, previdenciários, ela já está atualizada com a reforma, ela faz todas as simulações, né? E você, com o IEPREV Premium, você tem acesso não só aos cursos, mas também
tem acesso a essa ferramenta. Existem outras no mercado também de boa qualidade, né? No nosso caso, até tem um curso super interessante com o Sérgio Jeromes, que ele faz o curso dele de cálculo, ele já faz utilizando a ferramenta do Viatrev. É bem interessante, o curso muito bom realmente. Agora, sem sombra de dúvidas, planejamento previdenciário é um grande ponto. E aí eu quero mandar um grande abraço ao meu querido amigo Maurício Corrêa da Veiga, que está de Lisboa nos acompanhando. Grande abraço, Maurício. Olha, tá tarde para você aí, hein? Já era para estar descansando, tá? Um abraço, querido. Um dos papas, Gisele, do direito desportivo, né? Inclusive ele foi para Portugal exatamente para se aprofundar ainda mais e assumir umas disciplinas nas universidades sobre direito esportivo, tanto direito esportivo do trabalho, como também o desportivo em todas as áreas. Mas aí, o que é que... Quando a gente fala em planejamento, a gente vai ver que, na realidade, você disse, poxa, o melhor custo-benefício é o do salário mínimo, mas, ao mesmo tempo, eu posso ter uma previdência complementar, eu posso ter um plano de investimento, aí a gente vai chegar aqui, com certeza, o planejamento previdenciário e a redução dos benefícios previdenciários públicos vai levar a um crescimento, e tem levado a um crescimento da previdência complementar. E o que é que você vê desse mercado, Gisele? Da Previdência Complementar, eu entendo que a gente vai ter uma ampliação de fundos, talvez, na verdade, mais de planos do que de fundos. Acho que a gente vai ter muito plano guarda-chuva, em que um fundo administra diversos planos, porque ter um fundo previdenciário é caro, né? Antigamente, a gente passou por uma fase que as empresas públicas, elas tinham Os esses fundos Montepios, né, as depois, caixas lá e atrás. depois a Petro, né, foram começando a ser criadas esses fundos. Mas hoje em dia o que a gente vê é empresas, inclusive empresas menores, criando planos próprios para os seus empregados, né? Mas dentro desses fundos guarda-chuvas, dessas entidades de previdência que administram diversos planos para baratear o custo de estrutura. Porque ter um plano, né, de previdência, se você for administrar seu próprio plano, você tem que cumprir muitos requisitos da Previc, né? E muitos cuidados que você tem que ter, e prazos, e vários detalhes que tem que ser feitos. Então, eu acredito que a tendência vai ser, talvez, até as próprias empresas privadas começarem a investir mais em planos próprios para os seus empregados. É uma demanda, os institutos, né? As OABs têm as suas OABs prévias, né? Que na verdade são planos instituídos de previdência, e acho que isso vai crescer. Talvez o investimento nos que já existem e, quem sabe, até essa procura por novos planos dos sindicatos, associações, eu acho que isso vai aumentar. Também entendo que o servidor público cada vez mais começa a ampliar o seu interesse na Previdência, e me preocupa muito se achar que o selinho do Banco do Brasil, o selinho da Caixa naquela Previdência aberta é um bom negócio, né? A gente tem que entender que a Previdência fechada e a Previdência aberta tem uma diferença muito grande. Previdência fechada não tem fins lucrativos, o que rende fica para o participante. Previdência aberta tem fins lucrativos, e boa parte do que rende, ou a regra que é colocada no plano, não é vantajosa para o participante. Então, inclusive, quando a gente vai fazer o planejamento, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nos planos abertos, esses que os bancos vendem de forma mais ampla, né? Esses planos, muitas vezes está escrito lá que você está contratando aposentadoria e pensão, mas na verdade não. Você está contratando um benefício. Então você passa lá, acumula R$ 1 milhão, e daí começa a receber sua aposentadoria. Quando passa um mês, você é atropelado e falece. Quem que é o dono do saldo da sua conta? O banco. Não fica para os seus dependentes, porque o contrato que você assinou com eles dizia que você ia receber um benefício enquanto você escolhe se você quer aposentadoria ou a pensão, e você recebe enquanto você sobreviver. Se acabar, o saldo de conta fica para eles. No caso de uma previdência fechada, mesmo que a pensão não tenha sido contratada, o valor, o saldo de conta é dos herdeiros ou do beneficiário que for indicado, ainda que não tenha a pensão por morte contratada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a previdência aberta, a meu ver, ela não é
um bom negócio. Entre previdência aberta, né, como regra, talvez como forma de isenção ali de imposto de renda, num PGVL, PGBL, ali você poderia analisar, mas como regra, como previdência mesmo, eu não entendo a previdência aberta como um bom negócio. Então, quem for analisar isso para si próprio, para os seus clientes, a minha sugestão é: foquem nas análises no que está disponível em previdência fechada, com os cuidados, claro, da segurança necessária desses fundos e a previdência aberta, que ela é disponível nos bancos. Muitas vezes o contrato é leonino, é complicado e acaba retirando muitos direitos, inclusive da acumulação do valor e do saldo de conta final para quem contrata esse tipo de plano. Isso é bem interessante, gente. Assim, Gisele fez até uma avaliação mais, até do ponto de vista do consumidor, né? De quem está comprando, do que é bom ou não para você. Mas assim, nós, do ponto de vista do direito previdenciário, enquanto mercado, o que é que vai acontecer? Esse tipo de dúvida vai chegar no teu escritório toda hora. O cliente vai chegar para ti e dizer: olha, o meu gerente do Banco do Brasil, o meu gerente do Santander, o meu gerente do sei lá o quê, veio e me ofereceu isso. É bom ou é ruim? Isso ajuda ou não ajuda aí no meu planejamento previdenciário? E você vai ter de ter essa noção. E as pessoas não têm. Não tem de previdência aberta, que é até comercializada por todos os bancos, né, por várias entidades, de maneira geral, do ponto de vista de varejo, muito menos de previdência complementar. E não vamos esquecer que a emenda constitucional 103, ela determinou que no prazo de 2 anos, a partir da sua promulgação, ou seja, até novembro de 2021, todo mundo que tem regime próprio vai ter que constituir seu plano de previdência complementar. Se vai ter que constituir seu plano de previdência, sua entidade gestora, sua unidade gestora e sua entidade de previdência complementar, eu vou precisar de gente que entenda disso, eu vou precisar de gente que faça assessoria jurídica disso, eu vou precisar de gente que acompanhe o processo e a tramitação legislativa da criação desses fundos, eu vou precisar de gente que oriente os servidores contra os fundos e que fiscalize os fundos. Então, olha o mundo de mercado, né? Então, esses muito, né? São 2 mercados imensos que tendem a crescer muito. Uma pena, eu Gisele, acredito também que vai aumentar muito a demanda contra os bancos, contra esses muito. fundos abertos, porque a gente vê esses contratos horríveis e a pessoa só vai perceber que o contrato é tão horrível quando ela vai começar a receber o benefício, né? Quando Que chega mais daqui a perto, 15, 20. ou quando ela tenta sacar o dinheiro e não consegue, porque descobre que ela comprou um seguro e na verdade ela achou que estava comprando previdência, e daí eles dizem que não tem saldo lá porque tudo era risco, né? Então, assim, esses detalhes ela só vai descobrir depois. A gente vai ter um aumento muito grande. No caso dos servidores, quem quiser receber mais do que o teto do INSS vai ter que contratar, né? Então, vão ter muitas dúvidas com relação a isso. E o planejamento previdenciário fica importante também nesse ponto, né? A pessoa conseguir entender os riscos ali de cada fundo e poder orientar bem o seu cliente e, quem sabe, até judicializar as questões. Com certeza. Gisele, infelizmente o tempo já está chegando ao fim. Eu queria tuas considerações finais, né? A gente acabou não falando do último ponto, ótimo que fica aí para a gente fazer uma outra. Mas ao tempo que eu agradeço muito a tua presença, queria tuas considerações finais aí, 1 minutinho. Muito obrigada, viu, Washington, por me receber. Parabéns pelo trabalho que tu tens feito de divulgação do direito previdenciário. Quero deixar meu beijo para todos vocês aqui que nos acompanharam até agora. Eu sei que já está tarde, mas agradecer a presença, né, a participação, as mensagens carinhosas que eu recebo também. E, assim, seguimos juntos, seguimos trabalhando em favor do direito previdenciário, para que a gente possa construir um mundo mais justo, né? Um mundo melhor, mais fraterno aqui nessa nova previdência e também nesse novo normal que a gente está vivendo. Gisele, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu quero também agradecer a todos que estiveram aqui conosco.
Lembrar para vocês que toda quarta e toda quinta-feira, às 18h55, nós temos aqui, até o final do mês de agosto, né, nós vamos ter aqui quarta e quinta, depois nós vamos ficar, vocês vão escolher se vai ser na quarta ou na quinta, mas toda quarta e quinta, às 18h55, aqui o WB convida, sempre com algum nome do direito, para a gente bater um papo interessante com vocês. Quem quiser comprar o livro dos Savares, né, o novo livro dos Savares sobre o regulamento da Previdência, usa o cupom WBAuxílio e nós vamos estar com 15% de desconto para ele até domingo. É só olhar aqui no site, tem todas as informações. E não deixa de passar lá no notoriosaber.com.br e lá com ele ver o congresso online do Notório Saber e os cursos que ele tem. Gisele, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Beijo grande e que isso tudo acabe para eu matar a saudade de Floripa, que faz tempo que eu não vou aí, viu? Tem que voltar logo e vocês também estão todos convidados para virem visitar a nossa ilha aqui querida. Um beijo para vocês, uma boa noite, até uma próxima vez. Quem perdeu a live, ela vai ficar salva aqui no meu IGTV. Beijo grande, boa noite.